Pérez pode bater o Verstappen? Essa é a principal pergunta que ecoou depois do GP da Arábia Saudita. Depois, claro, da principal pergunta de o que a FIA ficou olhando durante as 30 voltas em vez de checar a punição do Alonso e só avisar sobre isso no final da corrida. Mas essa a gente deixa pra outra hora. Agora vamos focar no assunto. Existe o cenário que o tcheco dá uma de Rosberg e vence o Max Verstappen? Tá mais do que claro que a Red Bull tá vários degraus à frente dos adversários, com o Lewis Hamilton chegando até a dizer que é o carro mais dominante que ele já viu. Afirmação inclusive que vai ser tema de vídeo lá no final do ano. Então se você quiser saber se é verdade isso que o Hamilton disse, não esquece já de se inscrever e de ativar os sininhos para quando esse vídeo sair, você já receber ele no seu feed. Mas agora a gente tem um fato. Ninguém tá no mesmo patamar que a Red Bull. E no presente momento em que vos falo, os únicos dois pilotos capazes de vencer o Mundial são tanto o Sérgio Pérez quanto o Max Verstappen. Mas será que o Pérez realmente tem essa capacidade de disputar um título com o Verstappen? Para saber se é possível, a gente tem que entender esses dois tópicos. Primeiro, a Red Bull deixaria eles brigarem? E segundo, Pérez conseguiria manter a consistência em um campeonato inteiro? Vamos começar tirando a primeira pergunta. A gente sabe que a Red Bull costuma priorizar um piloto. É a maneira que eles trabalham, é a filosofia da equipe. Fizeram isso com o Vettel e agora vão fazer com o Verstappen. E não é uma crítica, é apenas uma afirmação. É o modus operandi da Red Bull. E isso se mostrou efetivo. Rendeu 6 títulos de pilotos e 5 de construtores. Então não há como negar que funciona. Mas também costuma ser meio destrutivo para o segundo piloto. Não à toa a Red Bull nunca fez uma dobradinha no campeonato de pilotos. E a gente viu alguma dessas priorizações de piloto acontecerem com o próprio Pérez. Ano passado, quando ele cedeu a posição para o Max no GP da Espanha. Ou no próprio GP do Brasil, quando ele também teve que ceder a posição para o Max tentar alcançar o Alonso, mesmo que sem sucesso. E bem, depois a gente sabe exatamente o que aconteceu, quando ele não quis devolver a posição para o tcheco poder brigar pelo P2 com o Leclerc. De qualquer forma, isso foi em 2022. 2023 é um outro ano. Pode ser diferente caso ele já comece apresentando resultados, já que não tem um perigo de uma outra equipe brigar com a Red Bull. Mas já aconteceu uma coisa que coloca uma interrogação nisso. Depois de vencer o GP, o Pérez postou nas redes sociais: foi mais duro do que pensei, mas no final tô feliz de conquistar minha 5ª vitória na Fórmula 1. Muito contente pelo resultado da equipe. Vamos seguir empurrando muito forte. Quero ser campeão. Ok, um tweet celebrando a vitória e reforçando que ele tem a vontade de ser campeão mundial. Mas o problema tá no que aconteceu depois disso. Caso você não saiba, ele apagou esse tweet e depois repostou ele com uma frase a menos. Foi mais duro do que pensei, mas no final eu tô feliz de conquistar minha 5ª vitória na Fórmula 1. Muito contente pelo resultado da equipe. Vamos seguir empurrando muito forte. Ele cortou a parte que dizia que tem a vontade de ser campeão mundial. Nada animador. E isso dá a entender que, de certa forma, a Red Bull tá dando uma podada nas expectativas dele. Já um outro ponto interessante que aconteceu durante a corrida foi o rádio que foi no ar do engenheiro do Pérez pedindo para que ele fizesse o tempo de 1.33. O mexicano então questiona o tempo de Max e recebe a resposta. A última volta de Max foi 32.6. Enfim, dizendo: então por que estão me pedindo 1.33? Mas isso não conta a história inteira. Então eu vou mostrar ela para vocês no estilo ligação anônima do Fantástico. Volta 38. Max está controlando seu ritmo agora. Volta 39. Tempo de volta alvo 1.33. Max visando o mesmo. Gostaria de atingir o tempo 1.33, por favor. Volta 40. Max confirma 1.33. Alvo 33.0. Volta 41. Alvo 1.32.6. Mais 0.4. Max está fazendo o mesmo? Última volta 1.32.6. Então por que você me diz 33.0? Alvo mais 4. Volta 42. Sua volta 32.6. Max Verstappen 32.6. Pessoal, não precisamos disso. Volta 43. Devo marcar 33.0 novamente? Qual é o gap? Gap 4.3 segundos. Estamos forçando agora? Sim, livre para puxar. Alvo 33.0, por favor. Volta 44. Volta 45. Ao que me parece, não houve nenhuma poda da equipe nesse momento. Os engenheiros deram as mesmas voltas-alvo para os dois pilotos. O Max ficou em silêncio e não reduziu o tempo que lhe foi dado. O engenheiro de Checo então liberou ele para forçar o carro quando ficou claro que o Verstappen não o faria. Por parte da equipe, eles deram a chance dele se defender. Então, em um primeiro momento, caso o Pérez se mostre consistente e capaz de vencer na pista, parece que a equipe permitirá disputar com as armas que tem. Mas a exclusão do tweet ainda assim deixa algumas dúvidas na nossa cabeça. Porque se eles vão deixar eles disputarem na pista, então por que pediram pro Checo apagar o tweet? Dá para entender uma possível relação interna, manter os ânimos acalmados lá dentro e não deixar nenhuma briga acontecer,
porque a gente tá só na segunda etapa da temporada, mas com certeza deixa uma interrogação na cabeça. Então vamos pro segundo tópico, a consistência. Para isso eu resolvi fazer uma leve comparação com o outro segundo piloto que conseguiu desbancar seu companheiro em um carro dominante, Nico Rosberg. Particularmente eu acho o Nico bem melhor que o Pérez, mas é o melhor exemplo recente que a gente tem para comparar. O Rosberg foi companheiro do Lewis de 2013 a 2016, sendo que os 3 últimos anos em uma Mercedes que estava claramente muito à frente do resto, onde só os dois disputavam o título. No pior ano de Nico em uma Mercedes dominante, que foi 2014, ele venceu 5 corridas e ficou em segundo em outras 10 ocasiões. Mesmo assim, terminou 67 pontos atrás do Lewis. Se a gente trouxer para o Pérez, que somente teve um carro dominante em 2022, ele conseguiu apenas 2 vitórias e 7 segundos lugares, ficando 149 pontos atrás do Max. Lembrando também que hoje a gente tem de 3 a 4 corridas a mais do que na época que o Nico e o Lewis disputaram o título juntos. Então isso muda um pouco a comparação. Mas o que eu quero dizer com tudo isso, basicamente o Pérez precisa estar em outro nível para tentar bater um piloto do calibre do Verstappen. Sem falar de um outro fator que também foi importantíssimo para o título do Nico, a sorte. No ano que ele venceu o Hamilton, triunfou em 9 corridas e chegou em segundo em outras 5, suficiente para vencer o campeonato por apenas 5 pontos. Mas essa não é toda a história. O fato é que durante o GP da Malásia daquela temporada, algo que raramente acontece com os motores Mercedes aconteceu. O de Lewis parou de funcionar e o obrigou a abandonar a corrida, perdendo pontos preciosos que fariam ele vencer o Rosberg no final do ano. Então, além de ter que elevar o seu nível para um outro patamar, Pérez vai ter que torcer para o motor do Verstappen ir de Malásia 2016 pelo menos umas 2 ou 3 vezes na temporada, já que além de ser muito mais piloto que o Pérez, uma única avaria não vai ser suficiente para ajudar, já que a gente tem tanta corrida no calendário atual que um único abandono ainda torna possível e honestamente bem tranquilo para o Max reverter uma possível desvantagem do Pérez. Então, além de ter que combater o Max dentro da equipe que já fez um carro moldado para ele vencer, ele também vai ter que combater ele na pista, fora dela, na sorte, no azar, no amor, no Mario Kart, no Uno, onde quer que o Pérez entrar, ele vai ter que ser melhor que o Verstappen. Sem falar que vai ter que contar muito com a sorte. Vai ter que estar naquele jogo de Uno que toda carta que você pesca é um +4, porque a gente tá falando de uma discrepância de nível muito alta. E por mais que o Pérez se eleve em outro patamar para tentar disputar com o Verstappen, a gente ainda tá falando do Verstappen. E quando a gente fala de consistência, eu boto todas as minhas fichas do lado do holandês do que do mexicano. Não que eu ache impossível do Pérez bater, mas eu acho extremamente difícil. Mas e você, qual a sua opinião? Você acha que o Pérez consegue vencer o Verstappen? Escreve aí nos comentários que eu quero saber o que você tem a dizer. E lembrando, se você gostou do vídeo, para não esquecer de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e de ativar as notificações para você não perder nenhum conteúdo aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.